Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, essa videoaula de hoje é para te dar algumas noções básicas sobre lógica matemática. Tá legal? Então vamos lá, ó. A princípio aqui uma introdução, ó. A lógica matemática analisa determinada proposição. Proposição aqui é uma frase. Então a lógica matemática, você vai ter que analisar uma determinada frase e vai tentar, buscando identificar se a frase é uma afirmação, verdadeira ou falsa. Então, a proposição será uma afirmação. E você vai ter que observar se essa afirmação é uma afirmação verdadeira ou se ela é uma afirmação falsa. Ok? Então, a lógica trabalha basicamente em cima de proposições, que são afirmações, e você pode afirmar uma coisa verdadeira ou pode afirmar algo que é falso. Então, o objetivo da lógica é identificar essas duas situações aqui e depois relacionar as duas situações. Você quer ver? Olha só. Que legal, ó. A lógica matemática é uma importante ferramenta na programação de computadores. Então, você aí que pensa, em ser um programador aí no futuro, vai ter que conhecer um pouco aí, ou conhecer bastante sobre lógica matemática. Quanto mais você conhecer de lógica matemática, provavelmente melhor você será como um programador de computadores. Ok? Vamos lá. Porque não se esqueça que o computador, você tem que ensinar tudo para ele, não é? Então, você tem que ensinar para ele coisas verdadeiras e coisas falsas. E ele tem que identificar essas situações e depois trabalhar as duas aí. Proposições. Olha lá. As proposições são palavras ou símbolos que indicam afirmações. Muitas vezes você não quer usar palavra, porque a palavra pode ser até extensa. Então você troca essas palavras por alguns símbolos, tá? E aí a frase fica menor, fica encurtada e você acaba ganhando tempo aí. E é lógico, né? Sabe aquela frase, tempo é dinheiro? Se você conseguir, tiver que fazer uma leitura ou uma escrita com símbolos que agilize a sua escrita, é bem interessante. Ó, essas afirmações, então, as proposições são afirmações. Essas afirmações, elas assumem valores que podem ser verdadeiros ou falsos, como nós já vimos, Agora, essas proposições, você pode, em vez de ficar toda hora lendo, olha aqui, o Brasil está localizado na América do Sul. Você imagina se durante um texto, você tiver que falar 20 vezes isso. O Brasil está localizado na América do Sul. Então, essa frase inteira, você pode trocar por uma letra. Por exemplo, você pode colocar aqui, você pode colocar aqui a letra P, a letra P. Quem é a P? Sempre que você falar em P, você vai estar falando que o Brasil está localizado na América do Sul, ok? E aí fica fácil a compreensão e você ganha tempo. Olha aqui, a Terra é um dos planetas, essa segunda proposição aqui, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Se você tiver que falar isso aqui várias vezes, você vai perder um pouco de tempo. Então, em vez de falar a Terra é um dos planetas do Sistema Solar, você pode chamar essa frase, essa proposição de quê? Então, eu tenho a proposição P a primeira e que é a segunda. Sempre que eu falar sobre que, eu estou dizendo que a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Essa P aqui, o Brasil está localizado na América do Sul, essa proposição P é verdadeira. É uma afirmação verdadeira. O Brasil está realmente localizado na América do Sul. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Essa é a proposição que chamamos de que. A que é uma proposição também verdadeira. A Terra é mesmo um dos planetas do Sistema Solar. Certo? Bom, e aí segue, outra proposição. Aqui eu tenho uma, duas, três, tá vendo? 3 proposições. Eu posso chamar de P, Q e R. Eu vou colocando a letra que eu quiser aqui, e vou nomeando essas proposições aqui, tá certo? Nesse caso aqui, 3 proposições, usei P, Q e R, tá? Eu vou apagar aqui para deslizar a tela. Você entendeu? Quando você falar em letras, em proposições, você pode trocar pelas letras P, Q, R, S, T, enfim, de acordo com a quantidade de proposições que você tem aí, certo?
Vamos lá na sequência, ó. As proposições podem ser simples quando apresenta apenas uma sentença. Olha lá o exemplo aqui, ó. Ah, tá. E pode ser composta quando são uma combinação de duas ou mais proposições. Então, se você tiver uma frase só, ó lá, ela é simples, ó. A proposição é simples. Se você tiver, ó, aqui, ó, e elas podem ser, cadê, ó? As sentenças compostas, né? Então, uma sentença pode ter uma só, que é uma proposição. As proposições podem ser simples ou podem ser compostas. Se tiver só uma frase, só uma afirmação, ela é simples. Se tiver duas ou mais afirmações, né, ou proposições, ó, ela será composta. Legal? Então, ó, ela é composta quando ela tem duas ou mais proposições simples. Ó, uma simples, ela é simples. Duas ou mais proposições simples, ela vira uma composta. Por exemplo, aqui, ó, o céu é azul. É simples, é uma sentença só, né? Agora, o céu é azul é uma afirmação, é uma proposição. E as nuvens são brancas, ó, é outra afirmação, é outra proposição. Então, essa daqui é uma proposição simples, ó, o céu é azul. Essa aqui é uma proposição composta, o céu é azul e depois as nuvens são brancas. Uma proposição simples aqui. E aqui outra proposição simples, as duas juntas formam uma proposição composta. Tá certo? Então você percebeu que na hora que você tiver que programar um computador, você vai usar muitos símbolos, né? Então, ao invés de ficar escrevendo toda hora no computador, o Brasil está localizado na América do Sul, você põe você põe a letra P e ela troca por tudo isso daqui. Ela substitui o P por essa afirmação aqui. E o que? Esse aqui, o R, enfim. É isso daí, legal? Como você vai programar usando símbolos, você vai usar também alguns conectivos, ó. São alguns símbolos para você trocar também por palavras. Então, a lógica matemática, ela troca muitas palavras, né? É o inverso, né? Ela troca muitas palavras por símbolos, para você ganhar tempo aí. E ela tem uma escrita, né? Ela tem um formato aí todo especial para ela, uma linguagem especial para essas proposições aí, tá legal? Ó, as proposições simples que formam a proposição composta são ligadas. Então, assim, quando você tem duas proposições, ó, as proposições simples, quando você tem duas proposições simples, você pode ligar essas duas. E na hora de você tiver que ligar essas duas, ó, você vai usar os conectivos. Tá vendo, ó? Tá vendo? Você vai usar os conectivos ou para unir duas proposições ou para você modificar. Nesse caso anterior aqui, você viu, ó, o céu é azul e, ó, o conectivo, as nuvens são brancas. Então, esse é o conectivo, é essa ligação entre duas afirmações. Então, esse conectivo pode ser ou, pode ser e, tá? E aí, dependendo da situação, vai ser uma análise diferente. Vamos lá, conectivos. Então, você viu que o conectivo é um símbolo que ele vai unir, ó, né, ó. Cadê? Ó? As proposições simples formam uma proposição. As proposições simples que formam uma proposição composta são ligadas. Ó, ele vai unir, ele vai ligar os conectivos. Então, os conectivos, eles irão ligar as proposições que aparecem aí na sua análise. Legal? Então, a lógica matemática, você vai ter que fazer algumas análises aí. Olha lá. Aí está dizendo aqui que o céu e as nuvens são brancas, ó, o E é o conectivo, já falamos sobre isso. E normalmente você expressa, né? Você responde, você registra essas informações através de uma tabela, que é chamada de tabela verdade. Ó, como que você vai responder, né? Como você vai raciocinar em cima de proposições e de lógica matemática? A tabela verdade, ela facilita você ter uma análise mais clara. Olha só, então vamos lá. Ó, quando temos proposições compostas, os valores lógicos resultantes dependem única e exclusivamente dos valores de cada proposição. Então, assim, se você tem duas proposições, né? Você tem uma proposição P e uma Q, quando você unir essas duas, né? Quando você comparar essas duas, associar essas duas, você vai ter que ter uma resposta. Por exemplo, você tem branco e verde.
Que cor que vai dar? O branco é branco, o verde é verde. Se você misturar as duas cores, qual é o resultado? Então, a tabela verdade é assim. Você vai ter uma proposição, a primeira proposição e a segunda proposição, né? E qual é o resultado disso? Legal? Quando você mistura essas duas proposições aí. Olha lá. Diante disso, utilizamos a tabela verdade. Onde são colocados os valores, tal. Legal, vamos lá. Ó. Em uma tabela verdade, o número de linhas e de colunas dependerá da quantidade de proposições. Claro, né? Então você vai fazer a tabela verdade e vai fazer algumas operações com essas proposições aí, ó. Vamos lá, tem um exemplo, ó. Ó. Quando você tem uma proposição e aparece esse símbolo na frente, né? Esse tiozinho, quer dizer que você está negando. Então, por exemplo, ó, vamos voltar aqui, ó. Essa aqui nós temos chamado de proposição P, você lembra? Porque ela é verdadeira, né? Agora, se ela fosse falsa, se você chamasse ela de P, ó, de P, a primeira, o Brasil está localizado na América do Sul, é a proposição P. Ela é verdadeira. Você pode dizer que ela é falsa. E aí você coloca o tio na frente e diz, ó, P é uma proposição falsa, não é verdadeira. Legal? Então, melhor, você nega o que está sendo dito aqui, ó. O Brasil está localizado na América do Sul? Está. Se você colocar esse daqui, você vai dizer que não está na América do Sul. Ok? Então é um símbolo aí usado na lógica matemática para negar uma proposição. Vamos voltar lá no nosso texto aqui, ó. Seguindo, né? Ó. Com o objetivo de identificar a negação de uma proposição, colocamos esse símbolo, ó, de indicar, ó, a negação. Não é que ela é negativa, é feita uma afirmação e você diz que ela é negativa, colocando o tio na frente. Olha lá um exemplo, ó. Minha filha estuda muito. Eu não quero escrever mais minha filha estuda muito. Eu quero colocar P. Isso aqui é uma afirmação. Está dizendo que minha filha estuda muito, né? Então essa é uma proposição, é uma afirmação. A afirmação é uma proposição que eu vou chamar de P. Agora, se eu disser que a minha filha... Isso aqui é verdadeiro? É, né? Agora, se não for verdadeiro, você põe um tio na frente, ó. Minha filha não estuda muito. Esse é P e esse é o contrário de P. Certo? Então, esse tio, na verdade, ele nega e ele torna uma afirmativa, uma afirmação inversa, uma proposição inversa aí, ó. Olha lá, ó. Como o valor lógico da não proposição é o inverso da proposição, temos a seguinte tabela. Então, ó, nós temos uma tabela que eu vou mostrar aqui depois, eu vou te mostrar aqui, ó. Conjunção. A conjunção é utilizada entre as proposições. A conjunção é utilizada quando entre as proposições existe o conectivo e. Então, eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó. Existem algumas separações, né? A lógica ela tem que ser organizada. Então, quando você tiver duas, aqui eu tenho uma só e uma negativa, né? Quando você tiver duas proposições, você pode unir essa frase usando o conectivo e. Isso daí é uma conjunção. Em lógica, chamamos de conjunção quando você usa o e no meio da frase. Mas eu não quero usar o e, eu quero usar símbolo. Então, em vez de você usar o e, você pode usar esse acento circunflexo aqui, ó. Indica a mesma coisa. Quando você escreve por extenso, você vai usar o e. Olha aqui, ó. Vamos voltar naquela primeira frase inicial, ó. Não é isso que eu queria. Aqui, ó. O céu é azul e. Tá vendo? Eu estou usando letras, né? O alfabeto. Então eu usei o e para unir essas duas proposições, essas duas afirmações. Agora, quando eu vou usar símbolos, eu não uso o e. Se eu for escrever com as letras do alfabeto, eu uso o e para unir. Se eu for usar as proposições com letra P, Q, R, enfim, qualquer uma delas, ó lá, ó. Tá aqui, ó. Se eu for usar aqui, ó, em vez de colocar P e Q, pode confundir com PEC, né? De pequeno, né? Alguma coisa parecida para não confundir. Em vez do E, a gente coloca esse símbolo aqui. E esse símbolo, que é esse sinal, né? Esse acento circunflexo, em lógica nós chamamos de conjunção, né? E o que ele significa? Que as duas coisas têm que acontecer. Olha, a primeira coisa tem que ser verdadeira
e a segunda tem que ser verdadeira. A primeira afirmação pode ser falsa e a segunda tem que ser falsa. Então, as duas têm que estar falando com o mesmo sentido. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, tá? Não pode ser uma verdadeira e a outra ser falsa. A conjunção e, então, indica que quando eu colocar aqui, ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Mas aqui um exemplo, ó. Chamei de P a afirmação, a proposição que 3 mais 4 é igual a 7. Ela é verdadeira, né? Essa proposição. E chamei de Q a afirmação, eu estou afirmando que 2 mais 12 é igual a 10. A minha proposição, a minha afirmação aqui é falsa, ó, porque 2 mais 12 dá 14, não dá 10. Então, a primeira aqui é uma proposição verdadeira e essa aqui é uma proposição falsa. Mas eu posso indicar assim, ó, em vez de escrever, ó, 3 mais 4 é igual a 7 e 2 mais 12 é igual a 12, eu chamei essa de P e essa de Q. Então, eu pus P, conectivo aqui, né? E Q, conectivo de, como é que ele chama? Ó, conjunção, né? Então, P e Q. Então, ele está fazendo uma questão aqui, ó. Bom, ele fez uma comparação das duas situações e você tem que dar uma solução para isso. Se você misturar branco com amarelo, que cor que vai dar, né? Se você pegar a primeira afirmação P e a segunda afirmação Q, primeira proposição e segunda proposição, e misturar as duas, o que será que acontece como resultado? Olha só, como é que eu soluciono isso? A primeira solução é verdadeira, 3 mais 4 é igual a 7, mas a segunda é falsa, porque aqui vai dar 14, não 10. Portanto, o lógico de P e Q será falso, ó. O valor lógico aqui é o resultado, eu misturei os dois, ó. P e Q será falso, pois esse operador só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ou seja, se eu fosse responder a isso daqui, ó, P e Q, eu teria que colocar que ele é falso, tá certo? Porque uma das duas aqui é falsa. Lembra que eu falei? As duas têm que ser verdadeiras para usar esse conectivo aqui de conjunção, ou as duas têm que ser falsas. E aí, como que você responde isso daqui? Através de uma tabela. Numa tabela vai aparecer assim, olha, eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q, né? E eu vou dizer que P, no meu caso aqui, ó, P, ela é verdadeira e Q, ela é falsa, é uma afirmação falsa. Então, eu tenho essas duas situações e agora, ó, nós vamos ter que fazer a resposta. Ó, se eu pegar P conectivo com Q, ó, P e Q, as duas estão certas aqui, ó, olha só. A P e Q são verdadeiras? Não, uma é falsa. Então, tem que acontecer com as duas. Se uma é verdadeira e a outra é falsa, quando eu misturar as duas, a resposta fica falsa. Então, em lógica matemática, o objetivo é você colocar as proposições e dar aqui a resposta. Legal? Que no nosso primeiro caso, nós estamos fazendo usando um conectivo aqui E, né? Que ele é conhecido, tá aqui, ó, vou te mostrar o nome dele, né? Cadê? Ó? Ele é de conjunção. Você viu? Então, assim, o objetivo é você tem uma afirmação, você dá uma letra para ela, como deu o P aqui, ó, né? Aí a afirmação você dá outra letra. A primeira afirmação aí é verdadeira, a segunda afirmação é falsa. Então, esse conectivo E só serve quando as duas são iguais. Então, se uma aqui é falsa, é porque é falsa. Tá? P e Q são verdadeiros? Não. P e Q são falsas? Não. Então, aqui a resposta de falsa. Tudo bem? Então, o que você tem que ter em mente é trocar as proposições, as frases, por letras, por símbolos, e depois associar as duas aí. É isso que tem que se fazer aqui em lógica matemática. Ó. Vamos apagar isso daqui para a gente poder seguir. Seguindo aqui, ó. Então, quando você tem os conectivos. Você tem um conectivo E. Conectivo você vai associar as proposições, né? Então, quando você usa o E, nós chamamos de conjunção. Eu uso o E quando eu estiver escrevendo por extenso
e uso esse símbolo aqui de conjunção, esse acento circunflexo, quando eu tiver já com as proposições em forma de símbolos aqui, ó. Vamos lá. Além da conjunção, nós temos outra situação, que é chamada de disjunção. Olha, não é mais uma junção, é uma separação. Você vai separar uma, vai analisar uma independente da outra. Então aqui, ó, conjunção é conjunto. Você analisa as duas juntas. As duas têm que ser falsas ou as duas verdadeiras. Analisa as duas juntas, as duas frases juntas. Aqui não. Aqui você tem a disjunção. Você não vai fazer a junção. Você vai analisar elas separadamente. Se uma delas for verdadeira, a situação toda já é verdadeira. O resultado pode ser verdadeiro. Olha só, na disjunção, ó. Nessa operação, o resultado será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Como você vai analisar separadamente, se uma for verdadeira, o resultado das duas juntas já será uma proposição verdadeira. Sendo assim, será falso apenas quando todas as proposições forem falsas, certo? Então, se as duas forem falsas, claro, será uma proposição falsa. Bom, a disjunção é usada quando entre as proposições existe o conectivo ou. Lembra que eu falei? Para analisar separadamente uma ou a outra. Então, para não confundir com e, você pega o acento circunflexo e vira, inverte ele para cima ou para baixo, tá vendo? Ó? O acento circunflexo, né? Assim, ele quer dizer a conjunção e. Quando você inverte ele, ó, assim, ele vai ser a conjunção ou. Em vez de usar o ou, você usa esse conectivo de disjunção. Tranquilo isso, né? Então, você usa o acento circunflexo como e inverte ele para trocar pelo conectivo, pela palavra ou. Tranquilo, bem fácil. Ó. Então, quando você estiver escrevendo por extenso, né? Por extenso, você usa ou. Quando você estiver escrevendo em símbolos, né? Se você estiver escrevendo em símbolos, olha aqui, ó, em vez de ou, você utiliza o símbolo aqui de V, ou acento circunflexo invertido, tá certo? Esse aqui, P e Q, significa P ou Q, qualquer uma das duas serve. Olha lá. Levando em consideração que se uma das proposições for verdadeira, o resultado já será verdadeiro. Então, vamos ter uma tabela verdade também para isso. Assim, por exemplo, ó, vamos pegar esse daqui, ó. Aqui não tem um exemplo, a gente mostra depois para você, tá legal? A tabela verdade que mostra essa situação. Cadê, ó? Levando em consideração uma tabela verdade que também vai ser assim, ó. Imagina que você tenha duas proposições, né? Duas frases, duas afirmações. A primeira frase é verdadeira, tá vendo? Ó, você tem que ter uma tabela. A primeira frase é a segunda frase. Legal? Então, vamos imaginar que você tem que ter a resposta quando você vai juntar essas duas, associar, analisar essas duas situações aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Na resposta, se você disser que a primeira aqui é verdadeira, a primeira frase, e a segunda frase também é verdadeira, se eu vou fazer uma análise dessa daqui de disjunção, eu vou analisar a P, ou melhor, deixa eu arrumar aqui por na ordem, né? Para não atrapalhar você aí, né? Então, assim, se eu vou pegar a primeira frase, a primeira afirmação que eu chamei de P, e a segunda afirmação que eu chamei de Q. Eu vou analisar essas duas de formas disjuntas, ó, separadamente. Então, uma não importa na outra. Se uma delas for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então, na tabela verdade, ó, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Ah, uma é verdadeira, então o resultado já é verdadeiro. Depois eu te dar o exemplo, tá legal? Ah, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, nessa situação aqui, são duas frases. Se a primeira frase já é verdadeira, quando eu for associar, olha, quem é a primeira, o P é verdadeiro ou o Q é verdadeiro? Ah, o P é verdadeiro, então a resposta é verdadeira. Olha aqui agora, ó. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. A primeira é verdadeira ou a segunda é verdadeira? A segunda é verdadeira. Ah, então é verdadeiro, eu tenho uma verdadeira lá. E aqui, ó,
a primeira é falsa e a segunda é falsa. Nesse caso, como é que fica a nossa separação aí, ó? Aqui, ó, sendo assim, será falso apenas quando todas as proposições forem falsas. Se a minha primeira afirmação é falsa e a segunda é falsa, quando eu misturo as duas, eu vou ter um resultado falso, né? Tá certo? Então, lembrando que o nosso objetivo é, você tem a frase, você troca a frase por símbolos, né? Ó, por P e por Q no nosso caso. E depois você vai analisar o P e o Q, fazer uma análise. Essa análise pode ser com o conectivo E, as duas têm que falar a mesma coisa, né? Perdão, esse daqui é o de disjunção, né? Faz mal, nós vamos corrigir aqui, ó, vamos apagar aqui que tá feio. Aproveitar que está apagando, né? Ó, eu tenho o P e o Q. Eu posso analisar os dois juntos. Então, eu ponho o conectivo E. Ah, não, eu quero analisar separado. Qualquer uma delas serve. Eu ponho o conectivo de disjunção. Legal? Bem tranquilo isso, né? É só você treinar um pouco. Mas será que eu tenho só essas situações onde eu tenho o E ou eu tenho o OU? Ou será que eu tenho outras situações? Não. Bom, vamos lá, ó, mais uma situação aqui, né? Quando nós vamos trabalhar uma operação, ó, condicional. Ó. A condicional é a operação realizada quando a proposição utiliza-se o conectivo se então. Esse se então é representado dessa maneira aqui, ó. Você tem a letra que representa a primeira afirmativa, a primeira proposição, a letra que representa a segunda, e aqui no meio você não vai usar nem o acento circunflexo e nem o Vzinho lá, que é o acento circunflexo invertido, nem o E e nem o OU. Você vai usar essa indicação com a setinha, esse operador que nós chamamos, né? E esse operador aqui, ele significa implica. Então, assim, o que for a afirmativa P, nesse caso aqui, ó, o que for afirmado em P, né, o que for afirmado em P, ele implica também no Q. Então, a primeira afirmativa vai ter reflexo na segunda. Então, o que acontecer com a afirmativa P vai implicar em alguma coisa lá na proposição na afirmativa Q. Legal? Então, essa setinha a gente indica implica. E nós podemos ver aqui, conforme aparece aqui no texto, ó, se então. Se acontecer P, o que acontece com o Q? Tá certo? Vamos lá, ó. Então, assim, há uma informação importante aqui, ó. O resultado desta operação só será falso quando a primeira proposição for verdadeira. Então, se a primeira proposição for verdadeira, o resultado será falso, ó. Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Tá legal? Ó, então vamos imaginar aqui, dar um exemplo aqui embaixo. É importante ressaltar. Ó, vamos lá, ó. É importante ressaltar que em uma operação condicional não significa que uma proposição é a consequência da outra. O que estamos tratando é apenas de relação entre dois valores. Ok, vamos lá. Exercícios como esse vai te perguntar assim, ó, qual o resultado da proposição? Então, normalmente aparece duas afirmações e você vai analisar aquela proposição. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Nesse caso aqui, ó, ele diz aqui, ó, se um dia tem 20 horas, então um ano tem 365 dias. Você percebe que são duas afirmações. Essa primeira aqui, ó, se um dia tem 20 horas, vamos chamar de quê? Vamos chamar de letra R. Então, um ano tem 365 dias, outra afirmativa. Vamos chamar de quê? Não, aqui já tem, vamos chamar de T? Pode ser. Qualquer letra, a letra não é o que menos importa, né? Vamos chamar de S, olha lá, ó. Então, proposição R, se um dia tem 20 horas, proposição S, então o ano tem 365 dias. Bom, como é que resolve? Qual é o resultado dessa proposição? Se você fizer a tabela verdade, ó, fica mais fácil de você resolver isso daqui. Então, aqui eu tenho as duas afirmações e aqui eu vou ter a resposta. Nós vamos associar, analisar a proposição R e a proposição S. Mas eu não vou analisar com o conectivo de conjunção
nem de disjunção. Eu quero analisar com a condicional. Então, o que acontece na primeira implica na segunda. Olha só, um dia tem 20 horas? Não, o dia não tem 20 horas, o dia tem 24. Então, a primeira proposição, ela é falsa, ok? A segunda, então, um ano tem 365 dias. Sim, a segunda é verdadeira, né? O ano tem 365 dias, o ano comercial. Aí vamos resolver, ó. Solução. Sabemos que um dia não tem 20 horas. Logo, essa proposição é falsa. Está aqui, ela é falsa. Também sabemos que o ano tem 365 dias. Logo, essa proposição é verdadeira. A proposição é verdadeira. Agora vamos ver qual é o resultado dessas duas. Dessa forma, o resultado será verdadeiro, pois o operador condicional só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Lembra daqui de cima, ó? Nós falamos, ó, o resultado dessa operação só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se fosse verdadeiro a primeira e falsa a segunda, então o resultado seria, seria falso. Nesse caso aqui, então, o resultado é verdadeiro, tá certo? Então, proposição condicional só será falsa, repito, reforço, ó, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, tá certo? Mas por que isso, né? Como é que eu vou entender isso, ó? Vamos imaginar outra situação. Eu vou apagar isso daqui, tá legal? Eu vou apagar isso daqui e nós vamos ilustrar uma situação ali, ó. Vimos que essa aqui, né? Vimos que a resposta é verdadeira, tá? Aqui ele vai dizer por quê, ó. Aqui, ó, solução. Sabemos que um dia tem 20 horas. Logo, essa proposição... Aliás, sabemos que um dia não tem 20 horas. Logo, essa proposição é falsa. Também sabemos que um dia tem 365 dias. Que um ano, melhor dizendo, tem 365 dias. Logo, essa proposição é verdadeira. Desta forma, o resultado será verdadeiro, pois o operador condicional só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Perdão, isso você já sabe, né? A tabela verdade para esse caso será, acabamos de fazer aqui em cima, bicondicional. Tá, desse caso aqui, ó, eu coloquei um outro exemplo aqui embaixo, você quer ver, ó? O exemplo final para essa operação. Imagina duas condicionais, ó, que é... A primeira afirmativa diz que João mora em Salvador e a segunda que João mora no estado da Bahia, né? Essa daqui estamos colocando essa aqui está na bicondicional, né? Não tem problema. Eu quero dar um exemplo dessa condicional aqui que é um pouco complicada para entender. Ó. Imagina uma situação, ó. Eu não vou escrever, você grava aí, tá legal? Uma situação onde o professor ele determina uma data para o aluno entregar o trabalho. Tá certo? Então, o professor determinou uma data e vamos ver o que acontece numa certa situação. Ó. Imagine a operação, então. Ó. Vamos escrever um pouquinho aqui, né? Nós vamos ter uma data definida, não é? E vamos ter a situação da entrega, ó. E aqui você pode criar duas frases, ó. O professor definiu uma data para a entrega do trabalho. E João entregou fora da data. Uma situação como essa, ó. A primeira vamos chamar de R e a segunda proposição de que para não ficar escrevendo, ó. Então, tem a proposição R, tem a proposição que. Analisando essas duas proposições, ela vai ter um resultado. Então, analisando R e que, eu vou analisar de forma condicional, onde a primeira implica na segunda, ó. Imagina que o professor definiu uma data, é verdadeiro, não é? E aqui, ó, é a entrega. Então, o professor definiu e entregou na data, é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, legal? Então, entregou na data e o professor recebeu, né? Então, vamos ver assim, ó. Vamos mudar aqui para ficar um pouquinho mais claro ainda, ó. O professor ele define uma data para entrega. E eu quero saber se o professor recebeu o trabalho. Tá legal? Ó, então, o professor definiu uma data e o aluno e recebeu porque o aluno entregou na data. O professor determinou uma data e o aluno não entregou. É falso, ó. Não entregou na data. O professor recebeu?
Não, né? Se o professor determinou uma data e o aluno não entregou, ele não tem como receber, não tem como fechar essa operação. Então, por isso que ela é falsa, tá vendo? Se a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa, senão o resultado será falso. Olha lá, o resultado dessa operação só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Se a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa, senão não tem lógica, né? O professor definiu uma data, o aluno veio com ele fora da data, então o professor vai receber? Não, ele não vai receber, tá legal? Então essa é a condição. Se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira para validar essa operação aqui, ok? Bom, é isso daí, né? Então na condicional já está condicionada que sempre que a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa, porque se for falsa, não vai ter lógica, não vai fazer sentido isso daqui, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. O professor deu um prazo, o aluno não trouxe na data, então claro que ele não recebeu, né? Então não fecha. Vamos na sequência aqui, ó. O último caso dessa videoaula é bicondicional, ó. Esse operador bicondicional é representado pelo símbolo que indica uma proposição do tipo se e somente se. Então, e assim, ó, e aqui ele vai estar sendo identificado por uma setinha de ponta dupla, né? Aqui não está nem aparecendo, ó. Lembra? Essa aqui é a condicional com uma setinha simples. E essa daqui, ó, a bicondicional, ela pode ser escrita assim, ó, uma setinha de ponta dupla, né? Bi tem as duas condições, ó. Então, nesse caso aqui, a condicional, uma coisa condiciona a outra. E aqui na bicondicional é bi. Ou as duas são verdadeiras para validar, ou as duas são falsas. Ela é bicondicional, tá vendo? Ó? Bi. As duas condições têm que serem atendidas aí, ó. Então ele fala assim, ó. O operador bicondicional é representado pelo símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, essa setinha dupla, né, de ponta dupla, indica uma proposição do tipo se e somente se. Então, vai acontecer a primeira situação se e somente se a segunda for verdadeira. Então, assim, a primeira afirmação vai ser verdadeira se a segunda também for verdadeira, ok? Então, fala assim, vamos lá, ó. Portanto, significa P, se e somente se que. Então, eu vou ver assim, ó. P, se e somente se o que também for verdadeiro. Ou seja, P é uma condição necessária e suficiente para aqui. Então, só pode ter o que se o P tiver sentido em relação a ele. Os possíveis resultados que podemos encontrar aos respiradores estão na tabela abaixo, né? Vamos montar uma tabelinha também aqui para você ver, ó. Uma tabela verdade. Então, a tabela verdade sempre facilita aí, ó. Bidirecional, ó. O resultado, aqui tem um exemplo para você entender, ó. O resultado da proposição 3 elevado a 0 é igual a 2, isso aqui é falsa, né? E porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, essa afirmativa ocorrerá se e somente se essa aqui também for verdadeira. Vamos ver? Essa primeira aqui, ó, para não ficar falando 3 elevado a 0 é igual a 2, vamos chamar de P, né? Que é bem tradicional usar a letra P. Essa é a proposição P. E essa condição aqui, situação, é a proposição Q. Vamos então juntar essas duas condições, porque isso aqui é uma situação simples e uma simples. As duas juntas viram uma proposição aí que tem que ser analisada em conjunto, né? Ó, analisar essa situação aqui, ó, né? Ela diz lá no começo, você viu? Você lembra lá no começo? Como é que é mesmo? Quando tem duas operações, duas afirmativas, você lembra? Como que é chamada? A tabela verdade, ó, conectivos, né? Ó, vamos ver se a gente acha aqui, ó, verdadeiros, não está aqui ainda, proposições, buscando verdadeiras ou falsas. Lógica matemática, aproximamento da explicação, os aproximados simples indicam, ó, valores que podem ser verdadeiros ou falsos, vimos isso aqui já, ok? Né? Assim, ó, simples, né? Ó, a proposição pode ser simples ou ela pode ser composta, né? Então, normalmente elas são compostas, que ela tem duas situações, né? Duas afirmativas, ó. Nesse caso aqui, vamos analisar, ó. A primeira afirmativa, ela é falsa,
certo? Porque 3 elevado a 0 não é igual a 2. E a segunda também é falsa, ó, porque 2 mais 5 não vai dar 3, vai dar 7. Então, o resultado dessa proposição, ó, a proposição P e a proposição Q, eu posso analisar essa situação levando em consideração o conectivo dessa situação aqui, que é o E, né? Que é a conjunção, a disjunção, posso levar a situação condicional, mas não, eu quero a bicondicional. Então, ela só será verdadeira se as duas forem verdadeiras, ou só será verdadeira se as duas forem falsas, porque ela é bicondicional. Então, assim, ó, se a primeira é falsa, claro que a segunda também vai ser falsa, ok? Então, essa aqui é o resultado dessa operação aqui, ó, verdadeira. Mas eu poderia ter, esquece os valores colocados. Ela poderia ser a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Então, quando duas são verdadeiras, ela é bi, ela está atendendo. Aqui seria verdadeiro. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, o resultado já é falso. E se uma for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado também é falso. Você viu? Legal, né? A tabela verdade facilita bastante. E aqui estão as respostas que são cobradas sempre da gente aí, ó. Tá legal? Então é importante você montar uma tabela para analisar aí essa lógica matemática. Bem fácil, bem tranquilo, né? Essa parte básica aqui, inicial de lógica matemática. Só você analisar se a proposição aí é verdadeira ou se a proposição é falsa. Lembrando que ela vai ter normalmente duas afirmativas. Olha só, e aqui tem um outro exemplo. Aqui, ó, a primeira igualdade é falsa e a segunda também é falsa. Dessa maneira, como ambas são falsas, então o valor lógico da proposição é verdadeiro, conforme nós falamos. Um exemplo final. Essa aqui vamos chamar de quê? João mora em Salvador. João mora no estado da Bahia. É possível isso? Ó, está afirmando na que eu tenho a proposição Q e a proposição R. A primeira está afirmando que João mora em Salvador, considerando que seja verdadeira, né? É uma afirmativa. E a segunda é que João mora no estado da Bahia. Se nós formos analisar essa operação, levando analisar a situação em relação à condicionalidade, ó, não é P, né? É Q e R. Que ela tem que ser uma análise bidirecional, essa aqui seria uma operação verdadeira. Se João mora em Salvador, lógico que ele mora na Bahia. Bacana? Bom, querido, essa aí é a nossa videoaula hoje, era falar um pouco para você sobre essa situação de lógica matemática. Espero ter te ajudado aí. Se você gostou da videoaula, deixa um like aí pra gente. E se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ok? Um grande abraço e até mais!